E aí galera, tudo bom? Mais uma aula do YouCat School, segunda aula desse nosso primeiro módulo que nós estamos trabalhando justamente, ó, e a moto vai passar agora, você pode escutar a moto passando. Isso, mas é a segunda aula, já viu, né? Gravar no ar livre é assim mesmo. Nós estamos aqui para a segunda aula do YouCat School. A primeira nós falamos sobre liberdade e felicidade e agora nós vamos entrar no contexto das paixões, da questão da consciência. E eu não estou sozinho, Edmilson Dias, seminarista da comunidade Canção Nova. Bem-vindo, Edmilson. Obrigado, Renan, alegria estar com você. Aqui ao ar livre, espantando alguns mosquitinhos, mas cheio da alegria de poder partilhar daquilo que é a doutrina da igreja, daquilo que é a maneira correta de nós conduzirmos a nossa vida para bem vivermos. Edmilson, nós vamos hoje conversar sobre alguns pontos aqui do YouCat. Nós vamos começar lá pelo 291, pega o seu YouCat aí. Você que está fazendo com a gente, você já tem o seu YouCat. Se você não tem, nas melhores livrarias católicas você pode conseguir. Ou 3112-3186-2600. Isso, já sabe. Tá na web, não é? loja.cançãonova.com. É, tá vendo? Já faz todo o comercial. Edmilson, como pode uma pessoa distinguir se a sua ação é boa ou má? Olha, nós podemos fazer essa distinção usando da nossa razão e da nossa consciência. Bom, naturalmente, Deus concedeu a nós, seres humanos, essa possibilidade de, diante de uma situação, verificar se aquilo que eu faço é de fato algo bom ou se é algo mal. Ao mesmo tempo que aquilo que eu busco fazer tem de ser algo bom, né? Obviamente, você vai optar sempre, você quer sempre o bem. Até quando você erra, você quer sempre o quê? Acertar. Ninguém mira no erro. Nós miramos no ponto onde queremos acertar o bem. Mas olha só, aí que está. Não basta simplesmente eu querer, eu mirar o bem. O caminho todo que eu traço para chegar lá precisa ser de bem também. É o mesmo exemplo bem claro. Não basta eu querer fazer algo bom com a má intenção. Supor, você vai ao banco, tem uma senhorinha lá, sacou a aposentadoria dela, e você vai ajudar aquela senhorinha a chegar até em casa, e você vai com uma intenção má no seu coração. Chega lá, um lugar que não tem tanto movimento, você vai assaltar aquela senhorinha, tá tudo errado. O que você fez foi bom, ter levado até em casa, mas em última análise foi mal, porque tinha má intenção no seu coração. E há uma terceira realidade, que é o dado da circunstância. Então, às vezes as pessoas dizem, eu fiz tal coisa, mas é que era a realidade do momento, a circunstância. Olha, a circunstância pode atenuar, diminuir a sua responsabilidade, mas não vai tirar. Aliás, ela vai atenuar e diminuir a sua culpa. A responsabilidade não vai tirar. Exemplo claro é de uma pessoa que, por exemplo, está com muita fome, desesperado, vai e rouba para comer. Olha, a circunstância da fome, 10 mil coisas lá, não sei, levou a pessoa a fazer aquilo. Mas não significa que foi algo certo que ela fez. Ela errou. O roubo dela talvez tenha sido muito menos grave do que o daquele que roubou a senhorinha lá simplesmente para, sei lá, de repente ter algo mais em casa. Às vezes alguém que tem tudo em casa e vai lá, sabe? Rouba no mercado que acha legal ver com a galera, entendeu? Então tem circunstâncias que atenuam ou agravam a culpa, mas não significa aí que você pode fazer à vontade, que não tem erro nisso, justamente ao contrário. Então quer dizer que nada daquela história de ajudar a velhinha no banco querendo ganhar 10 anos no final. Entendeu? Então isso não está valendo. Por quê? Porque é um ato até bom que você vai fazer, mas você está com... E isso é para nós, que somos católicos, para nós que pregamos a palavra, isso também é uma coisa para a gente ficar atento. Eu estou evangelizando por causa de quê? Para que Cristo seja anunciado, para que eu brilhe. Então isso é importante também. Fica com essa pulga atrás da orelha aí, porque ficou atrás da minha. Então a gente fica junto. Agora, Edmilson, no 292 vai falar: pode uma pessoa fazer o mal para que daí surja um bem? Ou melhor, trocando em miúdos, o fim justifica os meios? Não, os fins não justificam os meios. Você quer chegar num lugar que é bom, vá pelo caminho certo. Não adianta, não é correto você dizer que para que a mãe sofra menos, né? Então vamos fazer assim, vamos
abortar essa criança, é anencefala, a mãe vai sofrer tanto, vai ter tanto gasto, coitadinha, e o outro mais velho perguntando toda hora, quando é que o irmãozinho dela vai nascer? Gente, para você diminuir a dor da mulher, não é este o caminho não, matar uma criança, pense bem, ou até um outro caso, você, Robin Hood, né? Isso, roubar dos ricos para dar aos pobres, não é este o caminho. Você vai ajudar os pobres sim, mas não é roubando dos ricos. Outro caso também muito comum nos nossos dias, né? As discussões em torno da realidade das células embrionárias para usar, para fazer pesquisa com embriões humanos. Ah, mas o fim é bom, é uma pesquisa para de repente tirar a dor de alguém, para que alguém não precise mais sofrer tanto com determinado... Não, gente. O fim é bom, mas o caminho que você está usando é totalmente mal, o que leva a ação a ser má também. Então, os fins não justificam os meios. Isso é uma coisa legal para a gente ficar bem atento, porque é o que mais é usado hoje. Apresentar um fim último que é bom, vai dizer para você assim, olha, vai por aqui, mesmo que não seja muito bom. Quer ver um exemplo? Você entrou numa firma, numa empresa, você que é jovem, que nem eu, entrou numa firma, numa empresa e você quer crescer na empresa. Mas para crescer na empresa você vai ter que assinar uns papéis que não devia assinar, botar umas coisas mais caras do que elas são, para poder favorecer alguém, porque essa pessoa te prometeu uma promoção lá na frente. Está errado. Da mesma forma, a sua busca de felicidade, a gente falou sobre felicidade na aula passada, a sua busca de felicidade, eu quero ser feliz, Deus colocou em nós esse desejo de felicidade. Mas eu vou ser feliz usando droga, eu vou ser feliz transando pra cima e pra baixo, eu vou ser feliz bebendo, fumando, cheirando, me acabando. Não. A felicidade é um desejo que Deus colocou no meio do seu coração. Mas existe um meio certo. E só tem como chegar verdadeiramente no bem pelo bem. Então, é bom a gente ficar atento a essas coisas, que é um discurso, o Edmilson falou aqui, da questão da aprovação que teve da lei sobre o aborto de anencéfalos. Foi muito usado isso. Né? Não, o fim é bom. A felicidade da mãe, é o não sofrimento da mãe, é o não sofrimento do filho. Em detrimento do quê? De um assassinato. Então, um assassinato. Um professor que deu aula pra gente essa semana falou, qual é a diferença de matar a barriga ou depois que ele deu um pouquinho de vida, 2, 3 horas, ir lá e matar aquela pessoa com um tiro, com uma facada, aquele bebê. Então, é morte do mesmo jeito. Então, a diferença é que você talvez fique mais fácil de você fazer, porque você não está vendo, né, que é uma criança, que é um bebê, não é um feto, é um bebê, igual a criancinha que anda por aí. Então, e tem dignidade por causa disso. Mas esse é outro assunto, senão a gente vai entrar nisso daí. Edmilson, tem um tal do negócio chamado paixão, que fica dentro da gente, que não é a paixão romântica, aquela coisa de, meu Deus, vem cá, meu amor, não é isso. Mas são impulsos. Deus, o que é essa tal dessa paixão? Paixão é o fato de nós sermos atraídos, movidos para algo, bom ou mal. A paixão em si, a gente não pode dizer que a paixão é algo mal. Tem gente que reclama, né? Por que eu tenho vontade disso? Por que eu sinto essa vontade de transar? Por Deus podia tirar isso de mim? Deus podia... seria muito mais fácil se eu não sofresse tentações, não sei o quê. Não, gente. A paixão em si, ela não é boa nem má. O que você faz com ela é que vai aí dizer da bondade ou da malignidade, né? Daquilo que você faz é aquilo que você faz com ela. Falei. Não, tem problema na língua. Mas isso é legal de dizer, porque uma das coisas que a gente mais escuta de jovem, atendendo jovem, é assim, Renan, cara, eu tô com muita vontade de ter relação sexual, tô muito doido, não sei o que, vou rezar para Deus tirar isso de mim. Deus não vai tirar. Deus não vai tirar. Por que Deus não vai tirar? Porque Ele colocou, é uma força que existe dentro de você para que você viva. Você não é um cadáver. Você é alguém que vive, que sente, que chora, que sofre. E Deus colocou essa força em você. Agora, o esquema é o seguinte, vamos canalizá-la para o lado certo, vamos trabalhar ela de uma maneira correta. Milson, aquele moleque que está lá em casa, está assistindo a gente lá, que está doido para ter relação sexual, doido para se masturbar, que está sentindo isso, que as paixões estão borbulhando dentro dele, aí vem a pergunta do 294.
Uma pessoa é pecadora se sentir em si paixões fortes? É claro que não. Não é pecadora. Isso não é um pecado. O pecado é você consentir. Sentir em si, não. Um exemplo bem clássico que eu gosto muito é você, por exemplo, passa pela tua mente aí, de repente uma cena pornográfica que você viu, um filme, uma revista, sei lá. Que tá tudo guardado aqui, né? Sim. Você não é um computador que você vai lá, delete, shift, delete, acabou. Não vai nem pra lixeira, apagou de vez. Não tem como recuperar. Não, você é gente, você é ser humano. Você continua lembrando. Mas a questão é, não dê andamento a isso, entendeu? Não faça um longa-metragem com essas imagens que estão na tua cabeça. Vá além, mude, não é? E você pode trabalhar e chegar à virtude com essas paixões que estão dentro de você. A pessoa que não tem uma paixão, não tem gosto por nada, é uma pessoa apática, parada, que reza pro mundo acabar amarrando. Que me defenda. Pra morrer encostado. Pra morrer encostado. Nós não, nós somos seres humanos, somos vivos, né? Pulsa, corre dentro de nós um sangue, muitas vezes um sangue quente, que bom. Bendito seja Deus por isso. Então, canalize as suas paixões para o bem. Você sentir não é pecado. E use de tudo isso para o bem. Você canalizando essas paixões para o bem, você adquire virtude, que é repetidos atos valorosos. Os santos foram santos por quê? Levaram até o fim aquilo que aconteceu um dia com eles, a experiência que tiveram com Deus, não se entregaram facilmente, ao contrário, tiveram virtudes heróicas. Em alguns momentos exige de nós isso, viu? Virtudes heróicas, dizer não naquele momento, fugir daquela ocasião que você diria há um tempo atrás, nossa, era tudo que eu queria, essa deixa para eu ir com tudo. Não. Se você quer ser santo de fato, canalize as suas paixões. Quer viver bem? Quer viver como gente de verdade, como ser humano? Não como um animal que vive aí, se deixando levar pelos instintos, paixões desordenadas? Canalize isso para o bem, a virtude. O contrário disso é o vício, São os repetidos atos maus, comportamentos maus, que só nos levam à tristeza, ao mal, e cada vez mais nos desfigurando diante daquilo que nós somos, filhos amados de Deus. As paixões nos ajudam a viver de verdade. Pierre Giorgio Frassati já dizia: viver e não fingir que se vive. Se decidir por não lidar com as nossas paixões é não viver. Não é ter gosto. As nossas paixões deixam a gente ter gosto pelas coisas que a gente faz. É como você diz, eu sou apaixonado pelos meus estudos, eu sou apaixonado pela minha pastoral, eu sou apaixonado pelo meu grupo de oração. E aí não mede esforços, pra isso. Isso, vai até o fim. Estuda de madrugada porque é apaixonado, não só para tirar o nome, porque gosta, mais do que a nota, ele quer ir bem, ele gosta. Aquilo realiza, Se encontra com aquilo, Não custa tanto, vale a pena, é pura alegria. Como diz o nosso amigo São João, Jesus foi um cara que amou até o fim. Até o extremo. Até o fim. E o fim dele foi a cruz. Mas por quê? Porque se decidiu. Porque se deixou apaixonar pela humanidade, se deixou apaixonar por você, por mim. E foi até o fim. Então, eu e você precisamos nos deixar apaixonar por aquilo que Deus vai conceder a nós. Coisas boas. Lembra? Do bem e do mal? Coisas boas. Mas, como é que a gente vai discernir isso? E o bem e o mal? O que é a paixão? Pode me levar para o bem, pode me levar para o mal. O que é essa tal de consciência, que é a pergunta do 295? O que é a consciência? Pois a consciência nada mais é do que essa força, aliás, essa voz suave interior. O Papa Bento XVI usou uma vez uma expressão, a suave força de Deus. Muito simples, como uma brisa, mas que tem uma força tremenda. Deus fala assim, Renan, na simplicidade da nossa vida, na nossa consciência. Não chega gritando, quebrando tudo, não. Vem nos orientando. Deus educado. Ele vem nos orientando, mostrando o que é o bem e o que é o mal. E a gente sabendo distinguir o que é um do que é o outro. E aí, aprendendo. É por aqui que eu vou, é por aqui que eu não vou, porque aqui não me realiza. Aqui não vai me fazer gente, não faz ser humano. Então, a consciência é isso. Você ouvir a voz de Deus, a voz de Deus no nosso interior. Tem uma frase aqui de São Tomás de Aquino que é ótimo. Renan, como é que eu vou saber? Tudo o que acontece contra a consciência é pecado.
São Tomás de Aquino já dizia. Quer dizer, sabe aquela vozinha, que não é a voz da sua mãe, que você acha que é a voz dela, que ela ficou falando no seu ouvido, que fala lá dentro, assim, não faz isso. Isso não é bom. Vai dar certo. Não vai dar certo. Meu irmão, o nome disso é consciência, é Espírito Santo, é Deus falando no seu ouvido aquilo que você deve. Agora, você é livre para optar por ela ou não. Lembra da liberdade? O maior dom que Deus nos deu depois da vida? Então você é livre para poder seguir ela ou não, essa vozinha discreta, suave, que a gente não aprende a escutar muitas vezes. Renan, inclusive quem culpa a igreja por ficar colocando remorso na cabeça do povo, ficar dizendo isso não é certo, isso não é correto, isso, aquilo, vai por lá, não pode. Gente, pelo contrário, isso é uma realidade humana, é natural ter consciência. Qualquer ser humano é em sã consciência, normal, pleno das suas capacidades mentais, vai evitar o mal e vai procurar o bem. A igreja é aquela mãe, mestra que vai orientando, vai ter mais experiência, mais vivida, né? Sim. Diz. Afinal, né, irmão? 2000 anos. 2000 anos de história. Você tem quantos? 27 que nem eu? Então, meu irmão, ela entende muito mais. E aí, aquilo que a gente já falou da liberdade que Deus nos dá, no 296, pode forçar alguém contra a sua consciência? Pode alguém te obrigar a alguma coisa a ir contra a sua consciência? Pode, Nilson? De jeito nenhum. Ninguém é obrigado a fazer algo contra a própria consciência. Isso é bonito, Renan, porque demonstra a grandeza de Deus. Em nenhum momento Ele nos tira a nossa liberdade, aquilo que Ele colocou no nosso interior, sabe? Porque, é claro, Deus diz, Deus inspira, mas há casos de pessoas não terem sido formadas numa consciência reta. Então, daí fazer-se o quê? Respeita-se, mas Deus em momento algum vai violar. Do mesmo jeito, veja que bom isso. Se você sabe que aquilo é pecado, que aquilo não é correto, que aquilo não conduz, aquilo não é o bem, não é o bom, mesmo que você esteja naquele emprego, você esteja sendo ameaçado de ser mandado embora, você é capaz até de dizer, olha, posso ter mandado embora, mas você não é obrigado a me fazer agir contra a minha consciência. A minha igreja, eu aprendi com a minha igreja que isso não é correto, então eu não vou viver assim, porque isso não me humaniza. Sabe, eu estou repetindo várias vezes essa palavra, humano, humaniza, gente, porque é preciso a gente entender isso, né, Renan? É algo natural, é algo próprio de ser humano, né? E nós não somos nenhum. E ser 100% homem é ser 100% como Cristo foi. Porque Ele é um homem perfeito. Então, quando a gente diz de humano, de humanidade, a gente não está botando por terra a graça, nada. Jamais. A gente está querendo ser igual o cara. Então, ele é o cara e a gente está atrás deles. E aí o Edmilson já tocou numa realidade, que é a questão da objeção de consciência, quer dizer, de por causa de algo eu não responder, que é maior exemplo disso que os mártires. Sim. Tantos que morreram para defender a sua fé, mas defendendo de que jeito? Faça isso, renuncie ao seu Deus, renuncie a Jesus Cristo, sacrifique aos ídolos. E eles diziam, não, prefiro morrer do que ir contra aquilo que eu acredito, ir contra a consciência, ir contra aquele amor apaixonante que eles tinham. E são grandes testemunhos de que é possível. Que ser humanos normais. Ah, Renan, mas mártir tinha lá atrás. Diz uma pesquisa que o século XX é o século dos mártires. Como em toda a história da igreja, 20 séculos, o século XX é o século com o maior número de mártires. Homens e mulheres estão morrendo por aí, defendendo a sua fé, lutando pela sua consciência, lutando por aquilo que acreditam. Porque tiveram uma consciência bem formada. Porque é justamente... E aí já vamos pegar no 297 e 298. Primeiro, Edmilson, pode uma pessoa formar a sua consciência? E depois, calma, é culpado perante Deus alguém que age de consciência errônea? Quer dizer, alguém que age sem saber que aquilo é errado, é culpado? Bom, vamos então começar de trás para frente, tá? Pode ser, vamos lá. Não é culpado diante de Deus, né? Como eu estava comentando há pouco. E aí está algo muito bonito, que em nenhum momento Deus retira a nossa liberdade. Mesmo que a gente esteja ali por uma consciência mal formada, ou uma consciência errônea, a pessoa tem na cabeça que aquilo é o certo, que aquilo é o certo, que aquilo é o certo. Edmilson, então vamos voltar à primeira pergunta lá. Pode uma pessoa formar consciência? Quer dizer, esse cara que está assistindo a gente ali, ele está formando a consciência dele. Não só pode, como
Deve formar a sua consciência. Você estudando, você se debruçando, você querendo saber o que a igreja diz para você. Não um pensamento da igreja, mas aquilo que é verdade. O Papa Bento XVI bate muito nisso. A verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós formamos a consciência. Formando a nossa consciência, nós ajudamos a formar de outros. Exatamente. Papa Pio XII dizia que o grande pecado da humanidade é justamente a falta do sentido do pecado. A gente perde a noção do que é certo, do que é errado. Perde a noção do perigo. Perde a noção do perigo. Não é? Renunciando à realidade de Jesus Cristo, aquilo que a igreja nos ensina, a gente vai perdendo as características humanas. E é verdade, a gente se encontra com muita gente aí fora que não só não quer formar consciência, como está muito acomodado e achando que tá tudo bem, tá tudo bom. O pessoal do Barranco, a gente falou lá atrás, né? Vai morro abaixo, simplesmente se esquece de que só em Jesus Cristo nós temos vida de verdade, vida plena, vida com sentido, vida com significado, meu Deus do céu. Ele é o homem, né? Se fez homem como nós, justamente para explicar, para mostrar que nós somos capazes de viver de modo pleno, de nos realizarmos enquanto ser humano. E a gente só se realiza bem, né? A gente só se realiza traçando caminhos que nos conduzem a uma plena felicidade. Mas também o caminho ele já é bom. Aquilo que eu almejo lá na frente, eu já começo aqui, neste caminhar, neste trilhar. Formar consciência não é algo tão difícil. Porque todos nós, como eu disse anteriormente, temos uma autocrítica, né? Almejamos o bem, mas além de almejar o meu bem, eu também preciso passar a pensar no quê? No bem do outro. São João diz, basta amar a Deus que eu não vejo, eu preciso também amar o meu irmão que eu vejo aqui do lado, do contrário eu estou sendo mentiroso. Então a nossa fé precisa ser muito viva, muito encarnada. Nesse sentido, não basta só o meu bem, é o bem do outro também. Nisso eu vou formando a minha consciência, aí eu vou sabendo, bom, os limites. Isso aqui é muito bom para mim, mas está ferindo ele. Né? Ou o contrário, né? Tá sendo muito bom para ele, mas eu estou esquecendo de mim, eu preciso cuidar também de mim, como sociedade, cuidando uns dos outros, e assim nós caminhamos. E aí, a grande mãe e mestra, né, que nós não podemos esquecer, a igreja, que nos ensina também, nos mostra os caminhos, o caminho da verdade, não os caminhos, mas o caminho da vida plena, o caminho da verdade, o caminho da vida, né? Que tem nome? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exatamente. Talvez você estava procurando um rumo para a sua vida, um caminho para a sua vida, pronto, Jesus Cristo. Papa Piegas, Papa Carola, chame do que quiser, é a minha, é a sua verdade. E estar aqui, você está aí sentado, onde você estiver, escutando, vendo esse vídeo, você está formando a sua consciência. Você não se decidiu e não somente ir vivendo a vida e fingindo que vive, você se decidiu em vivê-la, em decidir por algo concreto. É tão triste quando a gente encontra um cristão e fala, e aí, como vai? Estou vivendo. Estou indo. Estou levando. Não, é muito mais do que isso, gente. A pessoa que vive em Deus, ela vive com sentido, canalizando as suas paixões, optando sempre o certo, o errado. Não, eu quero o certo, eu quero o bem. Puxa, cair, mas bora levantar, o dia começa de novo, a vida pode começar de novo, hoje pode ser um novo tempo, hoje pode recomeçar a minha história, a partir da minha decisão, a partir da minha escolha, porque eu não fui criado para viver no mais ou menos, eu não fui criado para viver de qualquer jeito. Deus me deu uma consciência, Deus me deu uma dignidade de filho de Deus, e me acompanha o quê? A graça dele. Se por um lado, Renan, tudo isso que nós falamos, às vezes a gente parece, puxa vida, como é que eu vou conseguir viver isso? Tão difícil, exige tanto esforço, a gente está numa cultura onde tudo é muito fácil, né? Fast food, né? Tudo muito... Na internet, a um clique do seu dedo. Você tem o que você quer ir na porta da sua casa. É um caminho, sim, um pouco árduo. Talvez bastante árduo. Talvez custe lágrimas. Talvez custe... sangue. Talvez custe palavrões que você vai ouvir. Qual é a bobeira que os outros vão falar a seu respeito. Ih, pirou. Ah lá, isso é tudo de igreja. Mas sabe, isso tudo vai nos fazendo cada vez mais humanos. E olha, nós contamos com a graça de Deus. Nós não estamos sozinhos. Em vão. Não estamos sozinhos. Não lutamos em vão. Então, vale a pena. Meu irmão, nós entramos num campo de futebol
já sabemos que ganhamos. Nós já ganhamos. Só que tem o seguinte, a gente precisa jogar. A gente precisa jogar. A gente vai jogar os 45 mais 45. Se tiver prorrogação, a gente vai... Mas nós já entramos no campo vencedores. É que é cabeça, cara. É. E aí, o que John Henry Newman, Beato Newman fala: não temas que a tua vida termine um dia, mas temas que te discute de começar bem. Quer dizer, você está preocupado em morrer? Ah, que vou morrer um dia. Beleza. Viva bem hoje. Mas viver bem significa o quê? Viver do jeito que você quer? Não. Lembra do bem? A opção fundamental, aquilo que é a verdade sobre nós, aquilo que é a nossa consciência. Viva. Não ir vivendo. Não Verdade autêntica, né? Sim. Porque o que tem um monte de coisa que fala que é liberdade, que é amor. E o Cat School quer ajudar você a descobrir a verdade sobre alguns termos que você ouve. Amor, liberdade. A verdade que é a igreja. Desse presente que o Papa Bento deu pra gente, o Will Cat. A verdade que a igreja quer nos ensinar. Porque os tempos são maus. Está cada vez mais difícil. Mas em Deus, e com o auxílio da igreja, com o auxílio dos irmãos, nós podemos ir além. É isso que eu quero pedir sobre a sua vida hoje. Eu quero pedir que a força do Espírito Santo faça tudo isso que nós conversamos cair sobre o seu coração, fecundar o seu coração e te dar um desejo de ir até o fim, de amar até o fim, de buscar até o fim essa vida de santidade. Porque o meu sorriso na cara, o sorriso do Edmilson na cara, denuncia que não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Eu conto com você nessa trajetória. Nós só estamos no começo e nós pedimos aquela que é a mãe, aquela que em tudo soube dizer sim a Deus, possa nos ajudar e possa nos auxiliar a sermos homens e mulheres cheios de vida, que vivam e que não vivam por aí vivendo, que vivam de verdade e que não vivam qualquer caricatura. Nós te pedimos, ó Mãe, dá-nos a graça de sermos homens inteiros, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gilson, obrigado. Na próxima semana, dia 28, virtudes. Esse é o tema da nossa aula, mas não vai ser por vídeo, vai ser ao vivo. E nós temos uma novidade, não mais pela TwitchCam, mas por www.livestream.com/eu-sou-chamado. www.livestream.com/eu-sou-chamado. Deus nos deu uma TV online. Deus nos deu uma TV online. Então nós vamos transmitir a próxima aula às 8h30 da noite, sábado, dia 28, às 8h30 da noite, aqui pelo canal do Eu Sou Chamado. Tem dúvida? Renan, não entendi isso. Deixa sua perguntinha aqui embaixo, ó, comentários, e mais cedo ou mais tarde, mesmo que demore, a gente consegue responder para você. Deus abençoe a sua vida e o Cat School fica com a gente. Tchau! Tchau, tchau.